Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é com a professora Lúcia Helena Galvão e ela vai falar qual o sentido da vida. Estou curioso para saber o que ela vai falar sobre isso. Vamos lá. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Pra onde você tá indo? Para onde eu estou indo? Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo e o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda a conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris? Vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Só um detalhe, tem um amigo que ele tinha 3 sonhos na vida, as 3 metas maiores dele. Uma era ter um diploma, outra é comprar um carro zero, o terceiro eu não vou falar até porque, para não expor, os outros podem conhecer. Mas ele eram coisas materiais, ele cumpriu os 3. Quando ele cumpriu os 3, de repente ele se viu completamente sem sentido. A vida dele perdeu completamente o propósito. Ele ficou até em estado assim, praticamente depressivo, porque qual meta que ele ia seguir? Então, realmente isso que ela falou faz sentido, né? Total. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida. Ela vai te falar de um projeto. Eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E aí, quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... E agora? Pra que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era... Não, detalhe, a gente fala muito aqui no canal Dimensão Mental sobre experiência de quase morte. Quando a gente fala em sentido da vida, é importante frisar o seguinte: às vezes a pessoa ela tem um EQM, ela sai do corpo dela, né? Fica ali entre a vida e a morte, e aí de repente ela olha e fala: mas espera aí, o que eu fiz da minha vida? E ninguém está falando de dinheiro realmente, não tem nada a ver com grana. Claro, ninguém está aqui demonizando, dizendo que dinheiro é ruim, não é isso. Mas o dinheiro, ele é apenas geralmente um meio para você cumprir algo. E esse algo ele é muito individual, né? Então, que nem o Igor falou que o jogo é outro. Então não é uma questão só de dinheiro. Não é só grana. É você entender que o que você fez para evoluir. Quer dizer, para ser menos imaturo. Se acabou com as suas imaturidades, culpa, medo, raiva, tristeza, como é que é isso? Você usou suas potencialidades, inteligência, liderança, erudição, enfim, seja quais forem as suas capacidades, comunicabilidade e assim por diante. Então, o jogo que se vê na vida após a morte não tem nada a ver com patrimônio, nada a ver com status, nada a ver com grana. É um processo de. Tudo é íntimo. Aí vale aquela pergunta, antes de continuar aqui, vale aquela pergunta, né? E se o caminho for dentro da gente mesmo? E aí? Pra outra parada. E aí eu passei por uma fase assim meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe que assim, na verdade o jogo é sobre ser, Isso. né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Que eu Mas acabei de é falar. que É isso aí. você só, não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu quero ser uma parada e não, sei lá, ter um carro por mês, uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando
Não estamos falando de um propósito divino, estamos falando Valor humano. de um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Exato. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento. O que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência. Para me tornar um ser humano um pouco melhor. Exato. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Faço só uma observação aqui, tá? Breve. Ela citou que, né, a caridade, a fraternidade e a justiça não vão dar errado, mas na verdade uma pode dar sim, a justiça. O senso de justiça equivocada é uma das coisas que mais perturbam as pessoas na vida após a morte. Então aquela pessoa que se sentiu, por exemplo, humilhada ou se sentiu atingida por alguém, e aí de repente ela, né, falece, descarta o corpo físico, ela fala, opa, peraí, eu mereço justiça, eu vou me vingar daquela pessoa. Então, a questão da justiça tem que tomar muito cuidado. Ela pode ser muito delicada. Pode ser que você esteja apenas se vingando, tirando a desforra. Há justiças também que são censoras ou autoritárias, totalitárias. Também não tem nada a ver com o senso de fraternidade, coisas positivas e éticas. Ou uma ética mais universalista, uma ética que transcende as barreiras humanas, né? Portanto, a justiça é uma questão muito delicada. Ela pode ajudar ou pode perturbar demais, tá? Vamos lá. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta. Não é, às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Claro. Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Ah, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida e não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. O que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. Agora tem um detalhe. Quem tem experiências fora do corpo, autoinduzidas, por exemplo, ela consegue muitas vezes, ao sair do próprio corpo lucidamente, ter uma noção instintiva ou até mesmo lúcida do tipo, olha, é isso aqui que está faltando na minha vida agora. Aí entra um tema importantíssimo chamado as necessidades evolutivas. Olha que legal. Aí eu pergunto para você, quais são suas necessidades evolutivas? Isso é o próximo passo que eles estão falando. Talvez para você agora seja ser uma pessoa mais estudiosa. Você é muito bom, muito bem intencionado, mas falta conhecimento, falta gabarito. Às vezes para o outro sobra conhecimento e falta, mas tem muito desequilíbrio emocional. Agora, ó, vamos acalmar, vamos equilibrar, sabe? Para algumas pessoas pode ser energia, ela está o tempo todo sugada, ela está os chakras, as energias todas bloqueadas o tempo todo. Então, assim, cada um tem o seu momento, mas qual é a sua necessidade evolutiva agora? É sair do egoísmo? É perdoar? Né? O que você pode fazer? Esse passo, as experiências fora do corpo ajudam demais. Inclusive, se você quiser saber como as técnicas para você sair do corpo, vire membro aqui do canal. Na área de membros temos o último sábado do mês, é uma live comigo dedicada a falar das técnicas de saída do corpo. A gente está no ciclo 2, a gente recomeçou agora as técnicas novamente. Temos 30 aulas, 30 lives, agora estamos recomeçando as 30. São pelo menos 2 técnicas por live. E você vai poder sim ter... Pode dar pergunta para mim, a gente responde, troca uma ideia na hora. E eu vou te explicar. E esse segundo ciclo está sendo muito mais aprofundado que o primeiro. Então eu estou melhorando a qualificação do conhecimento que foi falado, entendeu? Então, aproveita, faça, porque sair do corpo vai te dar muita noção de quem você é,
e das suas necessidades evolutivas atuais. Beleza? Vamos ver se vocês vão falar mais alguma Me coisa. pegou essa daí aí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Pois é, Eu cara. costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Não, mas pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Ah, tá, essa foi pra mim. E assim, cara, de fato. Então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu tava pensando. Eu tava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiças era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Só um detalhe, a preguiça que ela está falando, claro, é um traço universal, mas não quer dizer que o próximo passo de todo mundo, tá? Por exemplo, pode ser para você comparação. Muita gente sofre porque se compara. E aí se inferioriza, se vitimiza, né? Sempre achando que a realidade do outro é melhor, que a vida do outro é perfeita e a sua vida é monótona, é tediosa, é chata. Então essa comparação, não estou falando só de rede social não, em tudo, tá? Muitas vezes o próximo passo da pessoa é parar de se comparar para parar de se vitimizar, entende? Então tem muitos traços. A preguiça, obviamente, é um processo quase que universal. A grande maioria tem isso. Quando não é doença física, tá? Que debilita também. Que não tem nada a ver com a sua consciência. Então, o exemplo da preguiça é muito bom, mas não vai achando que é só isso serve para você, não. Pode ser outra coisa também. Autocrítica aí. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Boa. Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Tá? Mas para você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar procurando mesmo, né? Aí é que entra o ponto, né, Igor? A questão da evolução pessoal. Você vai esperar a dificuldade bater na tua porta para você tomar ação ou tomar vergonha na cara para fazer algo, ou você correr atrás da tua evolução. Isso é que é bacana. Quem está, por exemplo, na ciência da consciência, obviamente se não for um teoricão, uma teoricona, que só tem teoria, mas prática quase nada, se for uma pessoa que de fato vive em si, está evoluindo, está se qualificando, ela não espera a doença ou a dificuldade bater na porta. Ela corre atrás. Mas peraí, qual que é o meu defeito atual? O que eu tenho que fazer? Onde é que eu estou errando? Onde que eu estou acertando? O que eu posso melhorar? Então, essas reflexões, essas análises constantes, desde que não sejam ideias obsessivas, ideias fixas, só tem a agregar. Agora, a pessoa que leva a vida sem nunca pensar sobre si, sobre seus problemas, sem pensar sobre o progresso da sua consciência, sem pensar o quanto você está evoluindo no ser, não no ter, certo? Aí não dá, né? Então você precisa, ou pelo menos o ideal seria que todo mundo tivesse esse senso de análise, de autocrítica para poder chegar lá, mas infelizmente a maioria não pensa assim, né? Com certeza. Não dá pra você... Isso não cai do céu, uma informação como essa. Tipo, Não. você precisa estar mesmo buscando ser um ser melhor, né? Se você não quer capinar o campo, você nunca vai ir atrás de enxada. Para quê? O que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas? Entende? Majoritariamente o teu trabalho está em ajudar os que já, eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para
ajudar a despertar os demais? Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais. Eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos. Né? Posso fazê-lo. Mas quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. Tá? A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano. Falando em filosofia, né? Até me veio aqui uma frase do Humberto Eco que diz que nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Então é basicamente isso que eles estão falando. E não tem jeito. Você tem que querer. Se você não quiser, a evolução não vai bater na tua porta. Com certeza não. Independente do nível de inquietude que você está. E aí pode ser qualquer ser humano, porque ele vai encontrar alguma coisa, alguma ferramenta, algum caminho nas diversas coisas, diversos materiais que existem pelo mundo nesse sentido, mas precisa mesmo desse primeiro passo, precisa mesmo desse despertar, né? Não tem jeito. Agora vamos ver o vídeo da professora Lúcia Helena, onde ela fala sobre o sentido da morte, ou seja, como não ter medo de morrer. Não assisti ainda, convido você a vir comigo de novo. A galera perguntou aqui o que é o Kybalion e quais são as lições que a gente pode aprender com ele. O Kybalion é um livro escrito em 1908, escrito por 3 iniciados, ninguém sabe quem foram esses 3 iniciados, embora haja uma suspeita de que um determinado autor teria escrito, mas isso não é uma certeza absoluta. E esse livro ele é baseado em princípios egípcios, tanto do Corpus Hermeticum quanto da Tábua de Esmeralda. Ele pega esses princípios egípcios e comenta e desdobra como 7 leis que regem a vida humana. Tá? Basicamente, todo o universo seria regido por essas 7 leis, segundo esse livro. E aí ele pega essas máximas de origem egípcia e comenta, desdobra de uma maneira muito bonita. Quais seriam algumas dessas verdades, por exemplo? Por exemplo, o universo é mental, que é o plano das ideias de Platão. Exato. O universo é mental. O princípio da correspondência, o que é acima, abaixo. Tá. O universo é mental talvez seja um dos melhores princípios que traz, porque acima abaixo é muito vazio, não quer dizer nada. Agora, a dimensão mental, a dimensão que você pode acessar nas experiências fora do corpo, nas experiências de quase morte, isso de fato é bem real, né? Então são uma série de princípios, 7 ao todo, que vão criando a estrutura, o esqueleto do funcionamento do universo como um todo, segundo a tradição egípcia. E aí ele desdobra um pouco desses princípios, o que dá para a gente entender, né? Porque deve ter milhares de aplicações. Ele desdobra um pouco para que a gente possa aplicá-los na nossa vida, a nosso favor. Entendi. Uma das coisas que eu mais tenho pensado sobre, não porque eu estou com vontade de morrer ou penso em morrer um dia, porque talvez eu seja eterno, né? Quem sabe? É uma esperança que eu tenho. Pelo tanto que você já viveu, parece mesmo que... Não precisava também humilhar, né, Paquito? Mas sobre a brevidade da vida, ou sobre o que Sêneca escreveu, e esse medo da gente da morte, né? E o que ela significa. O que a gente tem para falar sobre isso? Porque eu estou nessa fase de ficar pensando que eu estou mais perto da morte do que meu nascimento. Nasci em 70. Então a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida. Vai depender muito do que você, não digo dogma teológico nenhum, apaga todos os dogmas teológicos, mas das impressões de vida autênticas que você reuniu. Olha, isso que ela falou é muito sério, porque quando ela fala pensar na morte, a pessoa sempre pensa na base que ela tem, na base de crenças pessoais, da família, da cultura. Então o que ela fala? Tira tudo isso aí, focaliza só no seu sentimento interno. Isso é muito sério, presta atenção, isso é seríssimo. Em algum momento você teve uma sensação de que algo que está muito profundo em você é impossível que esteja sujeito ao tempo. Não sei se você já fez essa experiência, lembrar de um fato da sua infância, de um fato da sua adolescência, de um fato da juventude e um fato bem recente da semana passada. Você percebe que o corpo mudou, o cenário mudou, você sente que tem um observador que está lá no fundo, olhando a vida, que é sempre o mesmo em todas? Você percebe que esse observador que toma assento lá no profundo da consciência, ele permanece sempre o mesmo. Tá? Ou seja, havia um fio contínuo, há um fio contínuo, que faz com que todas essas experiências sejam tuas.
Esse fio contínuo, se nada da vida é capaz de abalá-lo, talvez a morte também não. Tá? Então é uma impressão, reflexões que você tem, vivências que te dão essa, não uma certeza, porque nunca é tanta certeza assim, mas uma séria impressão, uma séria inclinação a acreditar que existe algo que permanece depois da morte. Se você tem esse tipo de dedução, esse tipo de reflexão, é provável que você permaneça muito tranquilo diante da morte, porque você sabe que aquilo que você tem de mais profundo não é corruptível pelo tempo. Mas pode acabar. Provavelmente deve acabar. Você Mas- interrompe. As experiências de quase morte, né? Quem teve um acidente, saiu do corpo lucidamente, não são todos, mas aqueles que conseguiram fazer isso, comprovaram que esse observador, ou a nossa consciência, essa não vai morrer. Aliás, muitas pessoas que passaram por algum tipo de saída do corpo têm a chamada, olha só, isso é até interessante, né? Que é o senso de imortalidade. Mas não é porque alguém falou, ela sente, é o senso pessoal de imortalidade. Interrompido Não é corruptível pelo tempo, seria corruptível pelo quê? pela minha não consciência. Eu tô falando que não acredito. Eu acredito que existe alguma coisa a mais. Mas eu tô falando, existe uma grande chance de ser só isso. E acabou. É isso que eu falo. Sim, eu estou te dizendo que se você pode pensar isso se você não tem nenhuma experiência de permanência. Se Eu você tem uma tenho. experiência de permanência, você tende a acreditar que não é isso. Na hora H, eu já vi pessoas que têm uma crença religiosa muito intensa, que diante da morte ficam apavoradas, porque percebem que essa era só uma crença superficial. Ah, Não estava baseada numa convicção real, Uma fundamentada numa reflexão que você extraiu da vida. E aí, na hora da experiência mesmo, ficam inseguras. entendi. Uma vivência tua, uma experiência que você tem, que você sinta que existe algo mais profundo. Tá? Essa percepção de que existe algo que não muda na tua vida inteira, ou outra experiência qualquer que você tenha tido que te dê essa impressão. Sócrates dizia que cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. Por exemplo, o mal do ferro é a ferrugem. Então, se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. O mal de um alimento é o apodrecimento. Se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. Entendi. O mal da alma são os vícios. Mas os vícios não destroem a alma. Porque você comete todos os vícios e não deixa de ter alma por causa disso. É verdade. Então, se a Exato. alma não se destrói pelo mal que é próprio dela, ela não vai se destruir por mais nada. Se intoxica, mas não morre. Ah, entendi. Né? Então, argumentos desse tipo, Shankaracharya também fala sobre isso, argumentos desse tipo que vão te dando uma sensação de que é lógico que haja algo que permanece. Bom, se você tem esse embasamento, você se comporta de maneira muito serena diante da morte. Agora, se os seus embasamentos todos estão em sistemas de crenças que não foram muito aprofundados numa experiência, talvez você entre em pânico, talvez entre em desespero. Muito boas palavras, exatamente. Por isso que vivemos, né? Quem estuda a consciência vive repetindo. O que importa é a sua experiência. Teoria vai até uma certa página, entre aspas, da vida. Teoria é importante, é fundamental, mas a experimentação, a experiência pessoal é insubstituível. Ponto final. Tá? Depende muito de como você viveu a vida. Depende muito. Sêneca falava o que sobre isso? Quem foi Sêneca e qual... Sêneca foi um grande pensador estoico, mais antigo deles, né, do estoicismo romano. Tá. Uhum. Sêneca falava que a vida ela tem duas possibilidades. Aliás, não é Sêneca que fala isso, é Marco Aurélio que fala sobre isso, mas é bem parecido, é da mesma escola. Marco Aurélio dizia que tem duas possibilidades. Ou a vida acaba quando acaba o corpo material, que aí você, em primeiro lugar, ou a vida continua depois que você perdeu a vida material, Certo. que aí seria bom que você fosse bom agora, porque você pode dar sequência a essa bondade depois, ou a vida não tem nada depois da vida material. Aí seria bom você ser agora, porque é a única oportunidade que você tem de sê-lo. Ou seja, nas duas... Nas duas, visões. é importante que você seja bom agora, dê o seu melhor nesse momento. E o que for próprio do depois, a gente vê depois. Que maravilhoso isso. Ou tem a experiência de quase morte, ou tem experiências fora do corpo, tá certo? Aliás, vai ser lançado aqui o maior curso sobre experiência fora do corpo. Eu vou fazer, depois de tanto pedir, um curso reunindo os maiores
autores de todos os tempos que falam sobre saída do corpo. Então fica de olho aqui no canal e lá no Instagram, Dimensão Mental, que vai ser divulgado, vai ter promoção de lançamento, olha, vai ser... E vai ter 2 modalidades de curso, tá? Vai ser assim, imperdível para quem esperar a morte, né? Vamos sair do corpo e comprovar antes, por que não? Simples e claro, essa é uma visão estoica, né? Faça o que é próprio teu, o teu melhor nesse momento. E o que vem depois a gente vê. Isso é uma coisa maravilhosa, sabe para quem ouvir? Paquito. Dê o seu melhor agora, cara. Não fica me falando que, na próxima reencarnação eu vou ser um melhor profissional e tal. Seja bom agora, cara. O que fazer hoje você pode deixar para amanhã. E o que fazer Não amanhã diga você isso. pode deixar para nunca fazer. Tem que discordar de você. O Paquito é um Exato. sábio. Ele é um sábio, porque ele disse que só sei que nada sei. Eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu saberia. Exatamente. Então ele é um sábio. Mas e aí? Falando agora... É legal um vídeo desse, que ele é um vídeo mais leve, né? Que você vê, falar de um assunto tão delicado, mas de uma forma tranquila, uma forma aprazível, agradável. Mas, de fato, a gente pode ter várias compreensões sobre a vida. Mas o que ela falou ali, olha, é de uma relevância, assim, avassaladora. É brutal o que ela falou. O fato de você estar apoiado em crenças ou naquilo que você refletiu profundamente, aquilo que você, de fato, sente dentro de você. Tem muitas pessoas, não querendo dizer mal das pessoas, mas muita gente que fica em crise, crise amorosa, crise financeira e tal. De repente alguém fala, vem cá na minha igreja, porque a pessoa está precisando, ela está num momento frágil. E ela aceita aquilo, e ela segue a vida com aquilo, mas de fato nunca parou para analisar se aquilo convém a ela, se de fato ela acredita naquilo, se as experiências pessoais são coexistentes. Gente, veja, metade dos católicos do Brasil admite vida passada, reencarnação. Não faz parte da doutrina, tem uma coisa errada, ou com a doutrina ou com os que se dizem religiosos. Será que não falta reflexão para dizer, olha, agradeço muito, mas aqui, será que tem outro lugar que é melhor para mim? Eu não estou falando isso para que as pessoas, né, venham aqui para... Não, eu sempre digo, se você é um evangélico e está tudo bem, fica lá. O problema está com essa superficialidade, sem reflexão. Se você é um budista, ok. Se você é um hinduísta, ok. Se você é um ateu, ok. Qual o problema? Já conheci ateus que são pessoas incríveis, super fraternas, equilibradas. Gente assim fora de série, né? Eu mesmo estou no agnosticismo. Sou agnóstico. Qual que é a tua linha? Qual que é a tua vibe, bicho? Entendeu? Qual que é a tua? É essa reflexão, agora falando de forma séria, profunda aqui, porque senão você fica naquela superficialidade, chega na hora da morte, que nem ela citou, falei, agora, vou partir, mas de repente vem aquele abismo, aquele medo, falei, será que meu pastor, o meu rabino, será que o meu guru estava certo? E se tiver errado? E se eu realmente desaparecer agora? Não estava assentada como um pilar nas suas experiências pessoais. Por isso que, gente, eu dou tanto valor para as experiências fora do corpo. Para você poder sair do corpo, para você poder, sabe, comprovar por você. Que sair do corpo não é só para que você sair do corpo, para várias coisas. Primeiro, você é o divisor de águas maior, magno, máximo. Você comprovar para si mesmo que a morte não existe. Você se vê deitado na cama, por exemplo, ou você reencontrar parentes falecidos, você ir até locais de profundo conhecimento, bibliotecas extraordinárias onde você pode absorver conteúdos incríveis, sabe? Ir em dimensões mais elevadas, conhecer seres mais maduros, sabe? Ir até dimensões que acontecem coisas extraordinárias. Tem locais que são só para entretenimento e diversão, outros onde você pode aprofundar seu autoconhecimento, locais onde você pode aprofundar suas vidas passadas. Tem mas tanta coisa, ajudar os outros, ser ajudado. Olha, é tanta coisa que dá para fazer fora do corpo, sabe? Só que é uma ferramenta neutra. Você pode usar para o bem ou para o mal. Você pode usar para ter uma elevação enorme, como tem gente que usa para coisas nocivas que eu prefiro nem falar aqui. Então, olha a ferramenta que você tem. E essa ferramenta, ela é um pilar, ela é um porto seguro gigantesco, porque na hora da morte você não vai ficar com medo ou você vai ter algum tipo de receio, porque você, durante a vida, já comprovou para si mesmo. Entende? Digamos que, vamos fazer uma analogia simples, digamos que falecer fosse o mesmo que pegar metrô.
Coisa boba. Mas digamos que você fala, será que metrô existe? Será que eu vou entrar no metrô? E aí durante a vida você pega o metrô 10, 20, 100 vezes. Na hora derradeira que você vai, ó, agora eu vou pro metrô pra valer, não volto mais. Você não tá nem aí pro metrô, já foi tantas vezes, já conhece de cabo a rabo, sabe? Você não tem uma vírgula de receio de nada. Pelo contrário, a vida após a morte tende a ser muito mais, é uma continuidade muito mais rápida do que quem está despreparado. Você não vai ficar perdendo tempo tendo sono reparador, não sabendo que morreu, não. Você já vai partir para morreu, já descartou, você já está luz, já sabe de tudo, sabe? Vai fazer outras coisas, ver onde é que você estava antes de nascer, rever seus amigos milenares, né? Quais tarefas você pode fazer, o que você pode engrandecer na sua vida. Então, aí, eu costumo dizer que a vida começa depois da morte. Vou repetir. A vida começa depois. Porque aqui não é muito primário, aqui é tudo muito esboçante. É do outro lado que você pode, de fato, ter experiências inacreditáveis, ir a outros planetas. Dá para fazer isso fora do corpo? Dá. Mas lá é full time, é outra parada, o nível é muito melhor. Então, a diversão, ou... diversão parece um pouco lúdico demais, mas a coisa realmente fica boa depois de descartar esse corpo aqui que é tão pesado, né? No sentido de... né, que é denso, que é primário, que é, né, esse corpo de primata que a gente vê aqui. Não, a coisa começa a melhorar depois. Então, mas para isso tem que ter o quê? As vivências, a experiência. Só ir no bico dos outros não adianta. Inclusive no meu. Você ficar acreditando em mim sem ter uma experiência não vale nada. Grandes coisas, grandes porcaria. Você não tem absolutamente nada. Ah não, mas eu confio em você. Você está tendo o mesmo viés religioso de quem acredita em alguma outra pessoa que a tem como guru e não faz a checagem na própria autoexperimentação. Então, faça isso que ela falou que é seríssimo. Tire tudo que colocaram na sua cabeça e comece a ter experiência por conta própria. Ou então, se não quiser ter experiência porque você tem medo, receio, sei lá o quê, comece a consultar os seus sentimentos. Eu vou deixar de existir após a morte? Mas assim, não é um pensamento na hora do banho, é coisa profunda. Qual o problema de fazer isso? Vai doer? Não vai nada. Faça isso. A sua própria consciência vai agradecer. Você está precisando de ajuda? Então eu vou te contar aqui uma forma gratuita de você se ajudar e ajudar outras pessoas de forma anônima. Receba energizações à distância. Olha só o que eu vou contar aqui nesse vídeo e você vai saber como você pode fazer o pedido para você e para outras pessoas. É uma técnica de doação de energia. Para quem admite, acredita que a gente troca energia, que pensamento é poder e tal, tem uma técnica chamada TENEPS. TENEPS é tarefa energética pessoal. É uma energização à distância. E essa técnica é feita 50 minutos por dia em média. 50 minutos é 1 hora. Todo dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Então é um horário fixo, você para doar sua energia. Tipo um grupo de oração. Não é porque é sozinho, é totalmente isolado, você é pessoal. Não tem ninguém, não tem nenhuma testemunha física. Entendi. Mesmo que tenha alguém na tua casa, a pessoa se isola, vai num quarto fechado, ali ela trabalha as técnicas de energia e depois se predispõe para esses amparadores que eles vão acoplar em você e vão pegar a tua energia para doar para quem está precisando. E nessa época a gente recebe pedido. Então você pode mandar um pedido, ó, fulano de tal, mora em rua tal, tá precisando. A gente recebe pedido de nome e endereço e o motivo é opcional. Às vezes a pessoa fica constrangida, né, envergonhada, mas a gente recebe por e-mail isso aí. Ah, é? O pessoal manda o nome, o Legal. endereço completo e a gente coloca numa caixa lá de assistência. E essa assistência dura de 1 dia a 6 meses. Casos mais bobinhos pode durar, bobinho entre aspas, né, mas casos mais fáceis pode durar 1 semana, 1 mês de ajuda. Casos mais hards até 6 meses de ajuda. É um envio de energias. Isso. Então você doa energia todo dia. Eu me preparei anos para fazer isso, porque não... Entende? Não tem feriado, é todo dia, até o fim da vida. É uma predisposição que você fala, eu quero doar quase 1 hora do meu dia para ajudar os outros. Então é uma energização que ela é mais interessante, primeiro, porque não é um passe magnético que vai no centro espírita que é 1 vez na semana. Sim. Outra coisa, você não tem um aplauso. Ninguém fica ali, obrigado, você me deu. Não, é anônimo. Dá o papel lá, a gente doa e ninguém fica sabendo. Eu estou expondo porque você perguntou no processo pessoal, Sim. mas e também não é segredo dizer, ó, eu dou Não energia. posso falar, Não tem nada disso. Mas não é uma coisa que a gente fica se gabando, até porque a gente também não tem noção do quanto que é energia, quanto que você ajuda, nem é bom saber, porque senão a pessoa pode ficar muito
bitolada naquilo, entendeu? Bitolado no sentido de tô enviando energia suficiente ou não tá sendo eficiente? Não, no sentido da pessoa se sentir muito arrogante ou ela querer... Ah, tá. Então não interessa, assim, os próprios amparadores, eles não dão muita... Não querem mostrar muito, mas volta e meia já sentir. Você sente a pessoa que está sendo ajudada. Eles mostram para você se tem visão, né, de quem está sendo ajudado, eventualmente, né? Que processo que é, se é... Às vezes você vê acidente de trânsito, vê o carro todo batido, alguém estava ali, não sei nem onde o acidente aconteceu, nem porquê, nem quando, nem... Mas tá lá, você vê a cena do carro amassado, você vê alguém sofrendo, às vezes acontece, mas isso é eventual. Então você doa energia. Legal. Isso, agora, é uma técnica que para você fazer todo dia pelo resto da vida, tem que ter um comprometimento assim. Eu comecei em 2008, a gente nunca esquece, né? A data, um ano e tal. Porque eu levei anos pensando. Eu dava 6 meses, falava, agora eu vou começar. Daqui 6 meses eu começo. Vi que minha vida estava tudo desorganizada. Não dá. Daqui 6 meses eu começo. Fiquei anos assim. A cada 6 meses eu ia começar. Até que quando foi o dia certo, final, agora é. Aconteceu um monte de coisa. Dá um livro, o primeiro dia dessa energização aí. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo bom. Dá uma olhada aqui. Tem outros vídeos excepcionais. Até vou deixar um para você interessante aqui no final. E é isso. Eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos. As melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.